pessoal! Hoje iremos começar o módulo 6, ampliação e redução de figuras. Qual o intuito de ser trabalhado nesse módulo? É a ideia de zoom, de você aumentar e reduzir uma figura. Módulo 6, ampliação e redução de figuras, da página 243. Você já usou o zoom de uma máquina fotográfica ou da câmera de seu celular e já observou o que acontece com a imagem? As imagens mudam de tamanho, como se estivessem mais próximas ou mais distantes do observador. Mas isso não acontece de fato. Elas apenas modificam sua forma, são ampliadas ou reduzidas. Nesse movimento de ampliar ou reduzir o tamanho daquilo que será fotografado, há um conceito matemático. Vamos conhecê-lo. Trocar ideias. Sofia quis ilustrar seu texto de matemática com uma imagem do clip art, disponível no Word do seu computador. Como a imagem ocupava muito espaço, resolveu reduzi-la e, para isso, experimentou 3 alterações. Observe os resultados dessas alterações e responda em qual delas Sofia não modificou a forma da figura. Aqui eu tenho a primeira experiência dela. Repare que nessa setinha vermelha, ela reduziu a figura a partir daqui, reduzindo assim. Depois, ela reduziu a figura a partir dessa setinha aqui, reduzindo assim sua figura. E na terceira experiência, ela reduziu a partir desta bolinha aqui, reduzindo a figura assim. Respondendo o que tinha nos perguntado, das 3 a única que não alterou sua forma foi esta terceira experiência. Mas iremos trabalhar isso mais para frente com atividades e irei tirar essas dúvidas. Atividade 1, da página 244. Vamos usar malhas para redução e ampliação de figuras e analisar quando a forma da figura é alterada e quando não é. Número 1. Considere a figura 1 e a malha na qual ela está desenhada. Copie essa figura nas outras 3 malhas. Então vamos fazer junto. Aqui eu tenho a minha figura 1 e tenho esta figura desenhada nela, que é tipo um C. Vou passar esta figura 1 para a figura 2. Reparem que eu tenho um quadradinho e começa a figura. Um quadradinho e começa, um quadradinho e começa. Olha no que eu fiz para cá. Tinha um quadrado e comecei a pintar aqui. Depois eu pintei aqui. Aqui. Aqui, ó. 1, 2. Depois 1, 2 para pintar a figura. Então eu somente passei a figura 1 para a figura 2. Agora iremos passar essa figura 1 ainda para a figura 3. Novamente, tinha um quadradinho e começa a pintar. Um quadradinho, pinta. Outro quadradinho, pinta. Aí depois, na frente, mais 2 quadrados. Então agora passei novamente a figura 1 para minha figura 3. E para finalizar, iremos passar essa figura na figura 4. Pula um quadrado e começa a pintar. Outro quadrado, começa a pintura. Outro quadrado. Depois conta mais 2 quadradinhos. Então eu passei essa figura 1 para a figura 4. Agora vamos para as alternativas. Letra A.
Em qual das malhas a figura não se alterou? Voltando para minhas figuras. Repare que somente na figura 4, mesmo que ela aumentou o tamanho, ela não alterou a sua forma. Então, respondendo a letra A, somente na malha da figura 4. Letra B, meça o lado do quadradinho dessa malha. E qual é a sua medida? Lembrando, gente, que nesse modo iremos utilizar a régua. Então, eu venho aqui na minha malha e vou medir o lado do quadradinho, igual eu pedi na letra B. Ó, repare, 2 centímetros, o tamanho do meu quadrado. Então, voltando para a letra B. Qual é a sua medida? 2 centímetros. Letra C. Compare essa medida com a do lado do quadradinho da figura 1. O que você pode concluir? Vamos lá. Aqui na figura 4 vimos que deu 2 centímetros. E agora na figura 1? Medindo, repare, 1 centímetro. Então a gente pode concluir que a figura 4 tem o dobro da figura 1. Então vamos lá responder a letra C. O lado do quadradinho da figura 4 é o dobro da medida do lado do quadradinho da figura 1, que tem 1 centímetro. 2. Estamos na página 245. Considere a malha e a figura nela desenhada. Vamos reduzir essa figura de forma que a medida do lado do quadradinho na nova malha tenha a terça parte da medida do quadradinho da malha 1. Então, vamos lá. Eu tenho a minha malha 1, eu tenho essa figura que está em azul. Quanto mede o lado do seu quadrado? 1,5 centímetros. Eu até anotei aqui do lado 1,5 centímetros. Na malha 2, o meu lado do meu quadrado vai ter 1 centímetro. E na malha 3, o meu lado do meu quadradinho, meio centímetro, como está anotado aqui. Estou mostrando também na régua. Então, primeiro eu passei essa figura da malha 1 para a malha 2. Diminuí um pouco. Agora na malha 3, gente, reparem que eu tinha meio centímetro. Então, de meio centímetro para chegar em 1,5 centímetros, é a terça parte. Meio, 1, 1,5. Terça parte que estava nos pedindo na número 2. Que é essa malha 3, então. Na malha 1 para a malha 3, a terça parte. Olha como ela ficou bem reduzida. Letra A. Meça o lado do quadradinho de cada malha. Qual delas você irá escolher? A malha 3, como eu tinha dito, que é de meio centímetro, terça parte. Justifique sua escolha. A malha 3 é a malha que tem a terça parte da medida do quadradinho da malha 1. Novamente, meio centímetro, 1 centímetro, 1,5, terça parte. E a letra B nos fala, reproduza a figura na malha escolhida. Ela manteve a mesma forma? Olha a minha figura da malha 1 e da malha 3. Mesmo que ela reduziu, o formato dela é o mesmo. Então sim, ela manteve a mesma forma. Agora, gente, iremos para a página 246, número 3. Considere a malha 1 e a figura nela desenhada. Esta malha 1 que eu tenho meu A que está em rosa. Vamos ampliar essa figura de forma que a medida do lado do quadradinho da nova malha tenha o dobro da medida do quadradinho da malha 1. Então, irei medir com vocês o lado dos quadrados. Medindo aqui, essa minha malha, que está meu Azinho rosa, ela tem 1 centímetro o meu quadrado. Vou até colocar aqui, 1 centímetro.
A minha malha 2, medindo aqui, eu tenho um pouco mais de 1 centímetro. Tem aqui 1,2 centímetros. 1,2 centímetros. E a minha malha 3, vou obter 2 centímetros, do 0 até o 2. Estão vendo? Então, malha 3, 2 centímetros. Então, o número 3 nos falou para obter o dobro dessa primeira. Para obter o dobro é a malha 3. Mas também vamos passar ela para a malha 2. Eu comecei daqui de baixo a pintura, tá? Começava aqui o quadradinho e fui pintando o meu azinho. Passando ele para essa malha um pouco maior. Reparem que ele aumentou um pouco, porque teve apenas 0,2 centímetros maior. Mas nesta malha 3 já foi o dobro. Novamente, eu comecei daqui embaixo e pintei esse A para cá. Reparem que da malha 1 para a malha 3 eu dobrei a minha figura. A letra A. O que você deve fazer para saber qual malha escolher? Deverão fazer as medidas dos lados dos quadradinhos, que no caso a gente já fez aqui. Eu fiz com vocês. E a letra B. Reproduza a figura na malha escolhida. Ela manteve a mesma forma? Sim, ela manteve a mesma forma. Mesmo que ela aumentou de tamanho, o A continua sendo ele, continua sendo o A. Agora, pessoal, vamos para a página 247, a atividade 4. Também podemos fazer a ampliação ou a redução de figuras em outros tipos de malha. Considere a figura construída na malha triangular. Faça uma ampliação e uma redução da figura nas outras duas malhas. Então, olha aqui a minha figura que está em verde. E repare que agora a minha malha está em triângulos. E como que eu meço o lado dessa malha? Eu nunca meço a malha conforme o triângulo. Sempre no quadrado. Para mim saber o tamanho desta malha ao quadrado. Reparem que neste caso é 1 centímetro. Vou anotar aqui com vocês. Então, a primeira malha, 1 centímetro. E esta segunda malha aqui embaixo. Medindo ela, eu tenho 1,5 centímetro. 1,5 centímetros. E esta malha menorzinha, medindo aqui o lado, 0,5 centímetro. Meio centímetro. Então, pessoal, o que eu fiz? Eu peguei esta figura verde, ampliei um pouco ela para essa nova malha. Reparem, como aumentou 0,5 centímetro, ela teve um tamanho um pouco maior. E depois que eu reduzi, que eu aumentei, aliás, eu vim para essa outra malha menor para reduzi-la. Como ela tinha só 0,5 centímetro, olha o tamanho que a minha figura ficou. Então, fizemos o que foi pedido. Aumentamos e reduzimos essa figura numa malha diferente. Figuras semelhantes, na página 248. Você deve estar pensando que a forma de uma figura não é alterada, se ela for construída em malhas do mesmo tipo, não é? No entanto, mesmo que a malha seja do mesmo tipo, é possível ampliar ou reduzir figuras. Nesse caso, porém, é preciso aumentar ou diminuir quantas vezes forem necessárias, à medida do lado da figura. Veja este exemplo, em que a figura da direita foi ampliada em 2 vezes. Reparem que o tamanho deste quadrado com este é o mesmo. E mesmo assim, a minha figura foi ampliada, pois nesta malha eu tenho mais quadradinhos que nessa. Quando duas figuras são ampliadas ou reduzidas, mantendo a mesma forma, elas são chamadas
de figuras semelhantes. Então, voltando aqui, reparem que eu ampliei essa figura e ela manteve a mesma forma. Se eu ampliar ou reduzir ela e ela manter a mesma forma, irá ser chamada de figuras semelhantes. A atividade 2, ainda na página 248. Número 1. Amplie os lados da figura em 4 vezes. Use a régua. Comece a ampliação no ponto assinalado. Então vamos para a minha figura que está em laranja e mandou a gente começar no ponto assinalado. Lembrando que para medir o lado da figura, a gente nunca se mede assim, sempre do lado do quadrado. Medindo daqui até no final da malha, eu tenho 1 centímetro. Agora, se eu vir nesse pontinho meu aqui e medir até o final aqui, vou ter 4. Se eu tinha 1, fui para 4 centímetros, já está ampliado em 4 vezes. Para fazer isso, eu ligo os pontos. Tinha esse pontinho vermelho, coloco um aqui no meio, um no mesmo sentido que estava o outro, estava aqui, coloco o outro aqui, e um segue o sentido desse, estava aqui, faço ele aqui embaixo. Agora só nos resta ligar. Ligo este com este pontinho com esse com esse e esse com esse. Pronto, ampliamos a nossa figura em 4 vezes. E como fazemos para ter certeza disso? Venho aqui no meu ponto vermelho. Vamos fazer do lado de baixo agora. Reparem que aqui embaixo, até no meu ponto vermelho, eu tenho 1 centímetro. Vindo aqui na minha figura, daqui de baixo que eu ampliei, aqui embaixo até no meu ponto vermelho, estou com 4 centímetros. A minha figura foi ampliada em 4 vezes. Agora, pessoal, a número 2 da página 249. Amplie os lados da figura em 3 vezes. Use a régua e comece a ampliação no ponto assinalado. Então, aqui no meu ponto assinalado, eu tenho essa figura que está em laranja. Reparem que eu tenho 1 centímetro. Se eu for passar ela para esse outro, como está meu exemplo aqui, eu tenho que ampliá-la em 3 centímetros. Se em 3 vezes tinha 1 centímetro, e vou passar ela para 3 centímetros. Para melhor fixação, façam vocês em casa a atividade 2 da página 249, conforme o meu exemplo aqui. Agora, para finalizar, vamos resolver o desafio juntos. Pinte o desenho em branco, seguindo as sequências de cores das figuras. Gente, olhando esse desenho, vocês devem reparar o seguinte. Esta está de frente para essa. Consegue observar? Esta de frente para essa. Reparem que a pintura está a mesma. Aqui estava em verde, esses 2 triângulos em amarelo, e o meu losango em vermelho. Agora reparem essas na diagonal, uma de frente para a outra. Aqui o meu losango está em roxo, os meus triângulos maiores em verde e os meus triângulos menores em vermelho. Mesma coisa dessa outra. Então, como deve ser pintado essa daqui? Da mesma forma que está essa. Esta é a nossa sacada. Esta está de frente. Então, aqui no meu losango, que cor que eu vou pintar? Verde, igual aqui. Nos meus 2 triângulos maiores, irei pintar de vermelho, igual esta. E os 2 triângulos menores, de amarelo, igual essa daqui. Façam em casa. Então, pessoal, finalizamos esse módulo. O que vocês irão fazer de atividade e me enviar? Ou em casa, da página 250. Vocês irão fazer a número 1 e a número 2. Após feito, tirem uma foto e me enviem no privado no meu WhatsApp. Não se preocupem, eu vou colocar isso no WhatsApp no plural para vocês. E bons estudos!